Bom dia, agronegócios, sexta-feira, 21 de março de 2025, são 8 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília, hora de darmos início à nossa programação da TV Notícias Agrícolas, trazendo a vocês a nossa abertura de mercado, aqui pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, aproveitem para se inscrever se ainda não se inscreveram e vão ser sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Juntos nós vamos construir a nossa manhã de hoje e vamos trazer detalhes sobre mercado de ovos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil os preços já começaram a ceder, há uma pressão muito forte por descontos e isso faz com que haja esse movimento, portanto, de certo recuo nas cotações. Olhando para os Estados Unidos, o USDA vai ainda investir um pouco mais de dinheiro para combater a gripe aviária, que foi um dos principais fatores que impulsionaram esse avanço intenso dos preços dos ovos no mercado norte-americano e mais outras ações para também tentar reequilibrar esse mercado. Vamos falar também sobre os preços do milho, porque há rumores de que o Nordeste estaria importando milho dos Estados Unidos. Isso provocou uma despencada dos preços ontem na B3, embora Chicago subindo ontem, o mercado apanhou muito no mercado futuro brasileiro e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre previsão do tempo, as novas indicações ali do modelo Cosmo do INMET e vamos trazer informações também sobre os juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre essa alta recente dos juros pelo Copom, vamos a 14,25%, vamos entender a perspectiva do governo federal. E na sequência, no nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o Jânio Zeferino, que é diretor da AgroEasy Consultoria e Soluções Financeiras, para entendermos o impacto desses juros mais altos para os brasileiros e em especial para os produtores rurais, porque podemos ter um dos mais caros e custosos planos safras da história. Então nós vamos falar sobre isso também aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, vamos checar os preços para começar a nossa abertura de mercado efetivamente. Então temos na Bolsa de Chicago soja, milho e trigo subindo nessa manhã de sexta-feira, mas bem timidamente. Os mercados acompanham e dão sequência ainda aos seus negócios com movimentos bastante técnicos, sem muita mudança, sem muita oscilação. Então nós temos a soja subindo timidamente, 0,1% para $10,13 por bushel no contrato maio. O milho sobe a mesma coisa, 0,1%, também bem pouquinho, $4,68 por bushel. Já o trigo sobe um pouquinho mais, 0,5% de alta, $5,58 por bushel na Bolsa de Chicago nesta manhã de sexta-feira. O farelo de soja sobe também, mas timidamente, 0,3% de alta, $297,90 por tonelada curta. No óleo de soja leve queda, 0,3% de baixa, 42 cents mais 60 por libra-peso. Vamos ainda à Bolsa de Nova York, onde o café que vinha subindo passou a... Não, continuou subindo, perdão. Olhei aqui para o açúcar, enxerguei o café, mas no café temos uma alta de 0,6%, $3,94 mais 55 por libra-peso. Eu sugiro, inclusive, que vocês acompanhem uma reportagem feita pela Rafaela Ribeiro, que está na cobertura da FEMAGRE, a maior feira de máquinas e implementos agrícolas do estado de Minas Gerais e o principal evento da cafeicultura do Brasil, realização da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do Brasil e do mundo, falando ali justamente sobre esse cenário de pressão para o mercado do café. Estoques baixos, preços altos, clima adverso. A Rafaela fez um balanço do que ela já pôde observar lá na FEMAGRE. Vale a pena para você entender que momento é esse de forma detalhada para o mercado do café. Vamos falar também sobre o açúcar. Este sim caindo, 0,2% de baixa, 19 cents mais 97 por libra-peso. Mercado marcado por bastante volatilidade nessa semana na Bolsa de Nova York, o mercado do açúcar. O algodão cai um pouquinho, 0,7%, vai a 65 cents mais 60 por libra-peso. O petróleo também tem dia negativo hoje, porém caminha para o seu segundo ganho semanal, apesar desse ajuste de hoje, e está num momento também de recuperação, de retomada de alguns patamares importantes. Para o WTI,
a queda agora é de 0,4% para 67 dólares e 78 centavos por barril. No petróleo Brent, que tem o reflexo mais fiel do quadro global de oferta e demanda, a mesma perda, 0,4%, 71 dólares e 69 por barril. Gás natural acompanha e também cai, tem queda de 1,5% na manhã de hoje. O ouro, 0,2% de baixa, a prata, 0,9% e o cobre caindo 1,2% na manhã de hoje. Dólar index tem alta de 0,1%, vai a 103.607 pontos. Bolsas asiáticas, vamos à Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, com negociações já concluídas nesta sexta-feira. Farelo fechando o dia em queda, o óleo de soja acompanhando e o suíno caindo forte. O milho foi o único que subiu, 13 pontos de alta para o milho na conclusão dos negócios dessa sexta-feira lá na China. 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes de hoje com as nossas notícias da manhã. Bom, primeira notícia desta manhã de sexta-feira, ela tem claro, um impacto direto para o mercado e um entendimento do que nós temos que ter sobre a condição do produtor rural, mas mais do que isso, essa primeira manchete, ela tem também uma resposta bastante clara e efetiva ao governo federal de que, de fato, nós precisávamos ter ali uma condição de regulação no sentido de equilíbrio entre oferta e demanda para que os preços dos alimentos e dos principais alimentos que compõem a dieta do brasileiro, pela condição natural da produção, né? Porque nós vivemos numa economia de livre mercado, então as medidas anunciadas recentemente pelo governo federal para tentar conter o preço dos alimentos são inócuas, não trazem efetivo resultado, e isso tudo, portanto, está na conta. Olhando para essa perspectiva, eu trago essa manchete do CPEA de que os preços dos ovos já começaram a recuar no mercado brasileiro. Veja só, as cotações dos ovos recuaram nos últimos dias nas praças acompanhadas pelo CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, a pressão pela concessão de desconto nos negócios aumentou devido à típica queda da demanda neste período do mês. E isso porque estamos também na quaresma, onde o consumo de ovos tradicionalmente é maior. Mas dessa vez o que vimos é de fato uma demanda um pouco mais contida, justamente por conta dos preços altos que foram registrados aí nos últimos meses. Por outro lado, alguns agentes afirmam que os estoques nas granjas estão equilibrados, sem necessidade de reduções intensas nos valores. Como resultado, a intensidade das baixas variou conforme as regiões pesquisadas pelo CPEA. Oferta e demanda, nada mais evidente do que isso. Oferta e demanda. É isso que rege qualquer mercado, principalmente num mercado que caminha sob os termos de uma economia livre. Quanto à produção nacional de ovos para consumo, números consolidados do IBGE revelam que em 2024 o volume atingiu 3,83 bilhões de dúzias, 3,83 bilhões de dúzias, um avanço de 11,5% em relação ao ano anterior e um novo recorde na série histórica do Instituto, iniciada em 2012. Quando nós olhamos para isso, nós conseguimos justificar uma série de ações, né? Então, um aumento das nossas exportações, porque o ovo brasileiro é o ovo mais barato do mundo, inclusive para o consumidor brasileiro. Então, a gente quer, né, criticar a situação. Então, para a produção, para o consumidor brasileiro, é o ovo mais barato do mundo em relação aos seus pares. Nós temos aumentado as nossas exportações, garantindo que o abastecimento interno se dê da melhor forma e mais adequada possível. Não falta produto aqui, tem produto para exportar, inclusive em termos de ovos processados. O Brasil tem trazido muitas boas oportunidades de mercado para ovos processados. Somos um dos líderes desse mercado e assim nós vamos vendo um mercado se construir. O que o mercado viu acontecer foi uma conjunção de fatores, incluindo clima, um custo de embalagem maior, enfim, uma redução da produtividade por conta do clima. Não foram dias fáceis para os avicultores de postura, com todo esse calor, a questão do bem-estar animal, é custoso manter ali um conforto térmico
para essas aves, né? As granjas precisam ser climatizadas, enfim, existem uma série de coisas que elevam os custos de produção que precisam ser repassados inevitavelmente para o resto dos elos da cadeia de distribuição. Não tem como isso não acontecer. Mas por que eu trago essa manchete? Porque já já nós vamos falar do preço dos ovos também nos Estados Unidos e como eles têm agido por lá. Diferente do que acontece por aqui, o governo entendendo o que tem que fazer, aqui não. Aqui o presidente disse que ia caçar o pilantra que estava por trás dessa alta no preço dos ovos. E que sabia que tinha alguém passando a mão para que esses preços estivessem altos e que não tinha visto nenhuma galinha pedindo aumento ou comendo carne para que os preços dos ovos se justificassem no patamar em que estavam. Então veja só a diferença de comportamento num governo que entende o que acontece e num governo que olha para isso tudo e, né, não só ironiza a situação, mas diz que vai buscar o pilantra que está fazendo com que os preços subam. E os preços já começam a ceder por fundamentos. E é isso que nós precisamos frisar e continuar levando. E principalmente a população que está além do agronegócio, para o consumidor final, para que ele entenda por que ele paga aquele valor naquele produto. Fora toda a questão da inflação e da questão macroeconômica do Brasil, que precisa ser revista pelo governo federal. Ali pode ser que tenha alguém que não esteja fazendo as contas direito, mas isso nós vamos continuar a entender. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Segunda manchete de hoje. USDA investirá até 100 milhões de dólares em projetos de combate à gripe aviária. Veja só, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que planeja investir até 100 milhões de dólares em projetos que ajudarão a financiar as pesquisas para terapias e possíveis vacinas para combater a gripe aviária em aves. Bom, inclusive lembrando que nos Estados Unidos, né, nós vimos muitos outros setores serem acometidos pela questão da gripe aviária, né? Então, em bovinos de leite, enfim, uma dificuldade bastante grande. Os Estados Unidos também começarão a importar mais ovos da Coreia do Sul, segundo disse a secretária de Agricultura Brooke Rollins, em uma ligação com grupos da indústria e repórteres. A Coreia do Sul se junta à Turquia e, veja, ao Brasil, entre as nações que estão enviando mais ovos para os Estados Unidos como parte do esforço do governo Trump para reduzir os preços do alimento básico, como é o caso do ovo. A gripe aviária matou quase 170 milhões de galinhas poedeiras, perus e outras aves em um surto que começou em 2022. Os preços dos ovos atingiram recordes nos últimos meses, em grande parte devido à oferta limitada. Humanos e vacas leiteiras também testaram positivo. Carla, mas então a gente vai olhar para os Estados Unidos importando ovos, achando normal, e quando nós falamos em importar alimentos aqui no Brasil, a gente vai achar um absurdo? Sim, porque os Estados Unidos perderam 170 milhões de galinhas poedeiras. Nós não chegamos nem perto desse número e nem por gripe aviária, porque não registramos gripe aviária em qualquer granja comercial. Tivemos casos pontuais em aves de subsistência, né, aquelas nada que seja comercializado. Então, além de termos um status sanitário elevadíssimo, barreiras sanitárias que estão sempre erguidas e não termos tido, graças a Deus, nenhum caso de gripe aviária em granjas comerciais, né? Nós temos uma manutenção das nossas aves. Claro, tivemos algumas perdas por conta dessas ondas de calor que acometeram o país, mas nós não estamos perto de enxergar um cenário como enxerga os Estados Unidos agora. Então, houve uma dificuldade muito maior de produção do que aconteceu conosco. Então, sim, para eles a necessidade da importação é latente, diferente do que acontece conosco. Pois bem, seguindo, assim como quando a peste suína africana acometeu a China de forma muito severa e agressiva, o aumento na importação de carne suína pelos chineses foi impressionante. Então, lembrando que a China tem o maior plantel de suínos do mundo e ainda assim teve de importar mais carne suína, que é a proteína mais consumida pelos chineses, por conta disso. A sua produção foi dizimada por mais da metade. Então, tudo isso precisa ter um cenário conjuntural, que não temos aqui no Brasil,
que justifique a necessidade de importar aquilo que está previsto ali para ser importado. Bom, o financiamento anunciado na quinta-feira estará disponível para organizações com fins lucrativos, incluindo fabricantes de vacinas e terapias, bem como estados, universidades e outras entidades qualificadas, de acordo ainda com o USDA. Brooke Rollins disse ainda que teve várias conversas com o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., sobre como prevenir a propagação do vírus. Kennedy, que é um cético de longa data em relação às vacinas, disse em entrevistas à mídia que não apoia uma vacina contra a gripe aviária e que, em vez disso, o vírus deveria ser espalhado entre as aves para identificar aquelas com imunidade natural. Questionada sobre se Rawlings concorda com Kennedy, sua chefe de gabinete, Kelly Tex, disse que os dois secretários estão alinhados na abordagem, mas não comentou sobre seus comentários específicos em relação às vacinas. O USDA muito exige que rebanhos infectados com gripe aviária sejam sacrificados, uma abordagem apoiada por veterinários e especialistas em saúde pública como o melhor meio de conter o vírus. Em fevereiro, Rawlings disse que os Estados Unidos investirão até $1 bilhão para combater a disseminação da gripe aviária e reduzir os altos preços dos ovos. É assim que os Estados Unidos estão atuando, portanto, então, diante desse momento, dessa situação. Eu inverti aqui um pouquinho o meu roteiro, vamos voltar agora à nossa manchete também, que ajuda a justificar toda essa situação, que é o mercado do milho. Porque nesta semana, nós temos uma informação importante, que é esse rumor de que a região nordeste do Brasil estaria importando milho dos Estados Unidos. Essa é uma notícia, uma informação apurada pela Agriinvest Commodities diante dessa queda forte que os preços do milho apresentaram ontem na B3. Então, somente o contrato maio perdeu mais de 3%. De acordo com a análise da Agriinvest, o dia de ontem foi um dia de liquidação forte para os preços do milho, com os principais contratos caindo cerca de 3% e testando patamares na casa de R$ 81,00. Lembrando que o contrato março saiu da tela com quase 90, R$ 89,90 por saca. Se olharmos para o contrato maio, que veio na sequência, já com um spread grande ali na casa dos R$ 80,00, já sentindo essa diferença. Porém, ainda trabalhando sobre os mesmos fundamentos, de que estamos vivendo um momento de oferta enxuta e demanda ainda presente. Porém, com os rumores das importações, o mercado achou espaço para devolver parte dessas altas que acumulou nas últimas semanas e meses. Os analistas da consultoria, da Agriinvest Commodities, destacam que há rumores no mercado de importação de milho americano para o Nordeste em resposta à alta dos preços internos. Embora o milho verão já esteja entrando, as pedidas seguem elevadas. A análise das safras e mercado, complementando, indica que o mercado brasileiro de milho manteve uma dinâmica inalterada, com produtores retraídos na oferta e consumidores com dificuldade de evoluir as aquisições, com os negócios travados e preços mantidos nos mesmos patamares. Abre aspas para safras e mercado. A postura dos produtores segue inalterada, fixando pouco volume de oferta, com expectativas de continuidade de preços fortes no curto prazo, o que está impondo dificuldade para os consumidores alongarem os estoques em grande parte do país. Continuam as especulações com a evolução do clima para a safrinha. Ainda falando sobre a questão milho e falando sobre a safrinha, já há muitos relatos, inclusive eu peço que você deixe aqui os seus comentários, trazendo as condições do milho safrinha aí na sua região. Ontem tivemos a companhia do Nivaldo Forastieri, que está em Itambé, no Paraná, nos trazendo justamente esse relato de que há uma dificuldade já com a falta de chuvas e o milho safrinha sentindo. Há regiões do Mato Grosso que têm a mesma condição, há regiões do Goiás que têm a mesma condição, e de fato olhar para a condição do milho safrinha agora vai ser determinante para a gente entender se esses preços vão continuar subindo ou se eles vão ter espaço ali para uma correção, enfim, o que está sendo projetado. Se olharmos para o comportamento dos preços do milho na B3, a gente vai ver esses prédios, vencimentos mais alongados estão mais baixos, justamente porque já precificam a chegada da oferta da segunda safra, que hoje é a nossa principal safra de milho. Então, vamos ver como é que os preços terminaram o dia ontem, entendendo que estamos ainda numa dinâmica de fundamentos
mantida, inalterada, sem situações que pudessem ali provocar toda essa baixa intensa. Foi um dia, portanto, de liquidação técnica, de pressão sobre as cotações, e o mercado ainda tem espaço, volto a dizer, para continuar mantendo a sua trajetória de alta, segundo os analistas e consultores de mercado. Olho vivo no clima para safrinha. Já já a gente vai falar de previsão do tempo na nossa próxima manchete. Antes disso, eu quero só trazer para vocês as cotações do milho na Bolsa de Chicago e também trazer a movimentação dos preços ontem na B3. Maio, hoje trabalhando na Bolsa de Chicago, com 4 dólares e 68 centos por bushel, um ponto de queda. O julho cai meio ponto para 4 dólares e 75. O setembro, 4 dólares e 47, estável, zerou a variação agora. E o dezembro, 4 dólares e 53 centos por bushel, zerou a variação também. A soja, que subia, passou para o vermelho, e o trigo está ainda mantendo pequenas altas de pouco mais de um ponto. Tô destacando tudo isso por aqui porque Chicago mantém essa condição toda, né, desse mercado lateralizado, muito técnico, é evidente esse comportamento técnico, e a gente está de olho nisso tudo também. Agora sim, vamos checar aqui os preços do milho e vamos passar pelo mercado físico também, né? Saber como é que ontem fecharam as cotações. Indicador CPEA, ontem fechou com 0,1% de queda, R$ 90,08 por saca. Na B3, as baixas, como eu falei, foram mais de 2% nos principais contratos, à exceção do maio, que perdeu 3,54% e fechou com R$ 80,36 os negócios dessa quinta-feira. Julho tem um spread grande, R$ 72,85, o setembro R$ 72,30, o novembro R$ 75,15 por saca. Vamos no mercado físico, os preços têm variado bastante de região para região. Se a gente vai ao Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos falando de Não Me Toque com R$ 69,00 ou Nonoai com R$ 69,00 por saca também. Se já vamos chegando ao Paraná, temos R$ 72,50 em Pato Branco, R$ 73,00 em Palma-Sola, em Santa Catarina, e vamos avançando. No Mato Grosso, preços no físico trabalhando na casa de R$ 80,00. Então a gente tem ali para Itiquira, Alto Garças, Tangará da Serra, R$ 80,00 por saca. Vamos a São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, R$ 80,00 por saca. Vamos a Machado, Minas Gerais, R$ 82,00. E Base Porto, Santos, a gente está falando de R$ 72,00 por saca. Agosto e setembro, a referência aqui para esses 72. Já safrinha. Olhando para Base Campinas, por exemplo, no spot, mercado físico, R$ 91,00 por saca. Vejam que a volatilidade tende a continuar e os preços no físico muito próximos do futuro, justamente refletindo esse quadro desequilibrado de oferta e demanda. Então isso está no nosso radar, tem informações chegando para você, e hoje aqui na programação da TV Notícias Agrícolas a gente vai receber o Enilson Nogueira, que é analista da Celeris Consultoria, às 15h30, horário de Brasília, entrevista que será feita por Guilherme Dorigatti. Sugiro que você acompanhe essa entrevista, ali tem informações completas e fresquinhas sobre o mercado do milho. Bom, vamos passar para a nossa próxima manchete, vamos falar de clima, porque como eu falei, esse é o nosso foco central agora. Só um comentário adicional. Para o milho e ainda sobre o clima, precisamos olhar também para os Estados Unidos, tá? No final desse mês, chegam as primeiras projeções oficiais de intenção de plantio, de área de plantio para os americanos. Isso vai mexer com o mercado. Quando conhecermos essas projeções de área, vamos ter que olhar para o clima no meio oeste americano, o clima no Corn Belt. Aí o mercado tende a ganhar mais volatilidade ainda, com as sinalizações de que pode haver um aumento de área de milho, uma diminuição da área de soja. Agora sim, vamos virar a nossa chave para a quarta manchete de hoje, que é o modelo Cosmo, do INMET, prevendo chuvas fortes sobre áreas do Pará, do Piauí, do Maranhão e do Tocantins. Veja só, na previsão de chuvas acumuladas durante os próximos 7 dias, o modelo Cosmo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mostra volumes acima de 100 milímetros para o período sobre áreas do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. Em alguns municípios, os volumes podem ultrapassar os 150 milímetros, em especial no estado paraense. Entre quinta e sexta-feira, ontem e hoje, as chuvas intensas persistem em grande parte do estado do Pará, Tocantins e Piauí, no sul do Amapá
e do Maranhão e no extremo oeste da Bahia, que precisava chover inclusive, abrangendo ainda uma pequena área de Goiás, segundo o INMET. Inclusive um alerta laranja de perigo indicou a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora com validade até às 10 horas de hoje, sexta-feira. Tempestades com possibilidade de granizo também podem atingir áreas do Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e sudoeste do Pará. Aviso, alerta amarelo do INMET, indicando chuvas de até 50 milímetros em 24 horas e ventos de até 60 quilômetros por hora com vigência até 23h59 de ontem. Então, se aconteceu, registrem para nós por aqui no nosso chat. Veja só o que diz o Maurício, da All Grãos. Bom dia, noroeste do Rio Grande do Sul, clima muito seco, safra e safrinha de soja estão muito afetadas. Com certeza a quebra passa de 30% nessa região. É sabido, né, Maurício, que o Rio Grande do Sul vai registrar mais um ano muito difícil. Infelizmente, não tem sido fácil para os gaúchos fazer agricultura, mas a resiliência de vocês é sempre um bálsamo para nós, porque né, continuar por aí tá bastante difícil e é isso que vocês têm feito, continuado, inclusive em meio a uma série de incertezas sobre crédito, sobre dívidas, sobre tudo, né? Enfim, estamos de olho. Olha só, o Guilherme Leão. Bom dia, sou do Tocantins, as chuvas voltaram, graças a Deus. Confirmando aqui, então, que estava mostrando o modelo Cosmo. O seu José Natal, bom dia, Carla. Bom dia, seu José. Sol e calor. Esse é o Nivaldo. Bom dia, Nivaldo Forastieri, meu amigo. Tá aqui dizendo que sol e calor, lá em Itambé, no Paraná. Então, continuam. Em Tangará da Serra, temos também milho safrinha, aqui, ó, na casa de R$ 45 direto na lavoura. O Edevaldo Nogueira Fonseca nos apontando. Gabriela Ferreira dos Reis, bom dia, muita chuva em Balsas, no Maranhão. Tô dizendo, as chuvas estão voltando para o norte e nordeste do país. Temos que olhar para essas chuvas e saber como é que elas vão chegar para a segunda safra de milho. Atenção, esse é um dos nossos focos centrais, principalmente com esses rumores de importação de milho americano. Será que vai acontecer? Será que vão se intensificar essas compras? Estamos de olho. 8h28 pelo horário de Brasília. Para nós concluirmos as nossas manchetes de hoje e partirmos para o nosso quadro de entrevistas, teve uma declaração bastante peculiar, como sempre acontece, né, dos ministros do governo Lula, dessa vez do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, sobre a alta da taxa básica de juros, a Selic, para 14,25% e o Copom sinalizando que as altas deverão continuar, porém numa magnitude um pouco mais contida, talvez não no mesmo ritmo, nesse 1 ponto percentual que vem subindo nos últimos ajustes. O ministro Fernando Haddad declarou que o Banco Central possui a responsabilidade de controlar a inflação e está se empenhando em estabelecer uma meta desafiadora. Ele defendeu o atual presidente da instituição, o Sr. Gabriel Galípolo, em relação ao aumento das taxas de juros, ressaltando que a nova administração enfrenta desafios herdados da gestão anterior, sempre terceirizando a responsabilidade. E abre aspas para o ministro Fernando Haddad. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Um novo presidente, com os novos diretores, eles têm uma herança a administrar. Mais ou menos como eu tive uma herança em administrar em relação ao Paulo Guedes, disse o ministro Fernando Haddad em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da empresa Brasil de Comunicação. Ele destacou que o Banco Central deve agir sempre que a inflação ultrapassar os limites definidos pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central estabelecida pela instituição é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo. Recentemente, nós vimos a projeção para a inflação ser ajustada de 5,2% para 5,1%, embora ainda permaneça acima do limite superior da meta. Está desancorada. O Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu aumentar a Selic de 13,25% para 14,25%,
0,25% ao ano, indicando que novos aumentos nas taxas de juros são esperados na próxima reunião. Agora, esse cavalo de pau que o Haddad disse que o Banco Central não pode fazer, sob o comando agora de Gabriel Galípolo, era o cavalo de pau que Gleisi Hoffmann cobrou de Roberto Campos Neto, que Lula cobrou de Roberto Campos Neto, que Haddad cobrou de Paulo Guedes. E esse controle da inflação, que deveria estar também sob o seu comando, sob o comando do Ministério da Fazenda, do Ministério do Orçamento, do Planejamento, não está. Então, este cavalo de pau que ele não quer que Galípolo dê, é justamente o cavalo de pau que a senhora Gleisi Hoffmann mais de uma vez cobrou, apontando o dedo na cara de Roberto Campos Neto, o último presidente da autarquia. Então vejam vocês, a guerra retórica ela tem um poder bastante nocivo e isso também precisa manter-se no nosso radar. 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Como é que tudo isso afeta o agronegócio brasileiro? Senhoras e senhores, o novo Plano Safra está sendo discutido nesse momento, está batendo na porta, o Plano Safra 25-26, e nós queremos saber o impacto desses últimos movimentos para o agronegócio agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E para isso nós recebemos com muito privilégio, né, mais uma vez, o diretor da Agroeasy Consultoria e Soluções Financeiras, o senhor Jânio Zeferino, para estar conosco e nos fazer análise desse momento que vive o crédito, os juros e principalmente as expectativas para o Plano Safra. Jânio, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas, do Bom Dia Agronegócios. É um momento muito desafiador a gente falar do Plano Safra diante desse cenário de aumento de taxas de juros. Jânio, esse aumento de um ponto percentual, esses 14,25%, eles já vinham sendo aguardados. Mas aí vem essas declarações e me parece que o governo não consegue compreender, né, o momento que estamos vivendo e as medidas que precisam ser tomadas. E aí vão tentando equilibrar os discursos para justificar parte de sua ineficiência. Como é que o senhor recebeu essa decisão do Copom e o quanto disso já impacta e já está no radar do agronegócio brasileiro? Olha, todo aumento de taxa de juros, ele tem um peso enorme sobre a produção agrícola, principalmente em função de que a agricultura, como se diz sempre, é uma indústria a céu aberto, depende do crédito. Hoje, grande parte do financiamento feito para o agronegócio brasileiro já não é mais do Plano Safra, são feitos em operações diretas junto ao mercado, e toda vez que sobe a taxa de juros, o custo de produção sobe junto. Para você ter uma ideia, a cada 1 ponto percentual que sobe a taxa de juros, só no Pronaf, são 7 bilhões a menos de recurso liberado. Então, esse é um impacto forte. Nós tivemos, do último Plano Safra para esse, um aumento de 3,75% da taxa básica de juros. Ou seja, nós perdemos aí cerca de 25 a 28 bilhões de reais de possibilidade de empréstimos para o Pronaf. Nós sabemos que o Plano Safra 2025-26, ele só terá equalização para o Pronaf e alguma parte de investimento. Para a agricultura dos médios produtores e grandes produtores, o valor indicado para equalização é ínfimo, ou seja, 1,5 bi. Então, não haverá também recurso para equalização para comercialização. Então, os médios produtores brasileiros e mesmo os produtores do Pronaf terão menos recursos equalizados para a próxima safra. Certo. E como é que o senhor está imaginando que, diante desse cenário que o senhor acabou de me descrever, e me surpreende não, mas me assusta ainda mais esse valor de recursos que vai minguando com esse aumento da taxa de juros, como é que o senhor imagina que estejam acontecendo as discussões do Plano Safra nesse momento? O senhor eu quero saber do senhor assim, Jânio, com a experiência que o senhor tem, que o senhor já viveu até aqui. O Plano Safra, pode atrasar? 2, nós podemos ter juros que vão surpreender o produtor? 3, isso vai comprometer diretamente a sua capitalização e os seus investimentos para a próxima safra? Isso já são fatores determinados? Bom, a primeira pergunta sobre a data do envio do Plano Safra, da Sim. divulgação. O ano passado nós tivemos um pequeno atraso,
Eu entendo o seguinte: o governo terá uma decisão difícil, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, decidir o que fazer com relação às taxas de juros. Eu vejo com muita dificuldade para se manter o mesmo volume de crédito do plano safra anterior, nós teremos que ter um aumento da taxa de juros, porque o volume de equalização proposto ele é insuficiente para proporcionar um aumento do volume de recursos com esse total de equalização que foi aprovada pelo Congresso Nacional ontem. Então, provavelmente, nós voltaremos a ter um aumento das taxas de juros para acompanhar um pouco mais de perto a Selic, para os médios produtores do Pronamp e também para os demais produtores, que hoje têm a taxa de 12%. Existe a taxa, mas não existe, né, de uma maneira muito clara, né, recursos na rede bancária. Isso é um ponto relevante. Com relação ao Pronaf, a retomada da taxa de juros, que foi reduzida de 23, 20, de 4 para 3%, eu acredito que seja um momento para se mexer em taxa de juros. Nós sabemos como é sensível o público do Pronaf ao aumento de taxa de juros, nós sabemos a sensibilidade que existe nas lideranças dos produtores, dos mini e pequenos produtores atingidos, que são do Pronaf, a relação que existe com o governo federal e a dificuldade que qualquer governo tem de aumentar taxas de juros do Pronaf. Mas é um caminho. Com relação ao custo total das operações, com certeza vai subir e nós teremos menos recursos na rede bancária com recursos equalizados, isso é certo. Este ano, que nós estamos ainda estamos no Plano Safra, nós tivemos no começo do ano uma suspensão das operações. Nós acreditamos que os investimentos também serão afetados, porque com uma redução expressiva de recursos, e também o que a gente está vivendo nessa safrinha, né? Uma safrinha desafiadora na região sul, muita dificuldade e aumento de preços, essa questão da própria tarifas impostas pela China para os Estados Unidos e Estados Unidos para o mundo, nós teremos alguns reflexos muito grandes na safra. É um grande desafio. É um grande desafio pensar, mas o aumento do custo é certo. E nós estamos. Eu estou recebendo aqui um comentário, Jânio, na nossa interatividade aqui no Bom Dia Agronegócio, do Nivaldo Forastieri trazendo um relato que eu acho que é muito importante para analisarmos. Ele diz assim: Carla, sobre clima e também a região do Vale do Ivaí, no Paraná, a chuva geral foi em 28 de fevereiro. E até agora não tivemos chuvas gerais, apenas pancadas e muito calor, mais uma vez a nossa região sofrendo. E essa região vem há 4 anos sofrendo com baixa produção nas duas safras, safra e safrinha, queda de preços, crédito caro e escasso. Produtores com dificuldades e já refletindo no mercado de máquinas, implementos, insumos e etc. É um efeito em cadeia, né, Jânio? É um efeito dominó. O que não se tem controle no campo, o que acontece por ali e resulta em produtividade menor, enfim, em custos mais elevados, justamente por conta dessa dificuldade de resultado, versus o que se pode observar, controlar, mas que vive esse momento desafiador, que é esse crédito mais caro e cada vez mais escasso. O produtor tendo que achar essas soluções para ir custeando as suas atividades, né? O que nós temos percebido pelo nosso trabalho da nossa empresa de consultoria é que o produtor rural brasileiro já faz algumas safras que ele não tem crédito rural. Ele vem fazendo operações, as chamadas operações mata-mata, toma num banco, paga no outro, pega no outro, paga no outro, e ele não tem crédito de verdade. Então, o que a gente tem percebido é que o aumento da taxa de juros e a queda dos preços das commodities está, de uma certa forma, estrangulando financeiramente os produtores. Além disso, regiões brasileiras tradicionalmente de boa produtividade, que não tinham problemas de redução de safra, como o Paraná, por exemplo, a gente começa a ter problemas de quebra de produção, coisa que não acontecia. Era muito raro ter uma quebra de safra no Paraná. Eu sou paranaense, sou lá da região do Noroeste do Paraná, e a gente sabe disso. Então, o que a gente tem percebido é que
esgotou-se a capacidade do produtor rural de fazer essas chamadas rolagens de dívidas, e os bancos também estão cada vez mais exigentes com relação às garantias, e as dificuldades de contratar o crédito rural aumentam cada vez mais. Nós teremos realmente um ano muito complicado. Nós já vamos para o segundo ano já de ajustes de preço de commodities nos limites de crédito, então haverá uma redução nos limites de crédito, isso é fato, e essa redução até do limite de financiamento vai levar muitos produtores a recorrerem ao crédito fora dos bancos. E aí o valor vai aumentar mais, e tem uma dificuldade adicional que é muito relevante. Muitos produtores perderam a capacidade de fazer a rolagem das suas dívidas, ou seja, eles não conseguem mais contratar um custeio novo para pagar o velho. Isso está gerando uma onda de inadimplência muito grande, uma onda geral também das RJs aí para os produtores maiores, mas ao mesmo tempo abre uma possibilidade dos produtores se reestruturarem as suas dívidas de maneira que eles possam ter prazo para pagar. Eu não acredito, apesar de torcer por isso, acho que as condições políticas e financeiras são muito difíceis de se ter uma securitização, mas existem estruturas que se pode fazer de reestruturação de dívidas rurais de produtores de todos os portes, para que eles tenham mais prazo, carência e condições aí de resolver o seu endividamento. Eu creio que este ano de 2025 vai ser o ano da reestruturação dos endividamentos. Mais difícil de tomar crédito, crédito mais caro, então é hora de rever a forma de financiamento da produção. Esse é um ponto muito relevante que eu gostaria de alertar aqui os produtores para que procurem estruturas, pessoas e empresas especializadas nesse tipo de negócio. Não estou falando em recuperação judicial, estou falando em reestruturação de dívidas no âmbito administrativo, porque a gente percebe, né? Esse é o nosso ramo de atuação, e a gente percebe uma boa vontade de todos os agentes financeiros em reestruturar. É melhor sair dessa estrutura, sabe, cara, de rolagem sistemática de dívida e partir para uma solução de mais longo prazo, já que o crédito vai ser escasso e caro. Jânio, o senhor tem visto isso já acontecer? Os produtores têm buscado já essas soluções e esses mecanismos que o senhor nos descreve? Ou ele ainda está tentando entender em que cenário ele estará inserido para a próxima safra, para custear a safra atual e também garantir os recursos para a próxima, ou não? Ele já está buscando esses mecanismos para fazer justamente essa reestruturação dos financiamentos que o senhor falou que vai marcar o ano de 2025. Olha, já começou o ano passado com aquela quebra expressiva de preço que a gente já comentou em entrevistas anteriores, aquela tempestade perfeita, né? Queda de preço e baixa produtividade. Muitos produtores, principalmente os grandes produtores, já se anteciparam e já fizeram esse movimento. Agora a gente percebe que os médios produtores, eles estão voltando os olhos para isso. Os médios produtores, eles têm uma dificuldade adicional por conta de relacionamento com os seus agentes financeiros, então eles sempre ficam naquela expectativa, naquela esperança de que vão resolver no curto prazo. Nós vimos sim um aumento expressivo da demanda por esses negócios, produtores que procuraram, a gente pode dar o nosso depoimento pessoal, se me permita À comentar vontade, aqui, sem claro. citar nomes, mas assim, nós temos para os nossos clientes conseguido carências aí de 3 anos, prazos de até 12 anos e taxas de juros inferiores ao custeio. Ou seja, a pessoa reestrutura a sua dívida com uma taxa menor do que ele estaria pagando num custeio, sem seguro, sem reciprocidade, sem a despesa de cartório, sem a despesa de projeto. Então, realmente é uma solução. Neste momento, quem tem mais tempo de vida lembra da securitização, lembra do PESA, que foi uma época onde o agronegócio deu uma respirada e cresceu e se transformou. A gente vê com bastante assim, esperança e possibilidade de que esse movimento de resolver o passado para plantar a safra 25, eu acredito que será uma grande solução para o agronegócio. Plantar a próxima safra com mais fôlego financeiro, sem tanta pressão financeira e podendo discutir melhor as suas opções de financiamento, tanto com barter
quanto com as operações de troca, eles vão ter uma condição bem melhor de plantar. Isso a gente tem vários depoimentos de clientes que tomaram essa atitude nos anos anteriores e também neste ano e tiveram muito sucesso. Vão plantar essa safra agora com muita folga. O senhor imagina que, nesse momento, os produtores estejam justamente tentando entender essas formas que estão disponíveis para isso? E me preocupa quando o senhor traz também essa condição, Jânio, dessas garantias mais difíceis para o produtor entregar às instituições financeiras. Como é que ele vai conseguir cumprir essas demandas todas, Jânio, num espaço que geralmente é curto de tempo, né? Como é que ele está se planejando para isso? O que a gente tem percebido é que nas novas operações de crédito, é, muitos agentes do sistema financeiro estão pedindo, estão exigindo que sejam feitas alienações fiduciárias. A alienação fiduciária, na verdade, você já vendeu o seu imóvel, você já entregou para o credor e você está de posse dele. É uma solução que dá conforto ao credor, mas que gera para o produtor uma dificuldade muito grande. O que eu mais vejo, cara, nessas discussões, nas conversas que a gente tem tido com os agentes financeiros e com os clientes que nos procuram, é que existe uma exigência cada vez maior, que vinculação de garantias de terceiros, às vezes avais, isso cria uma dificuldade adicional enorme. Existe também aquelas operações que são feitas com redução do valor, ou seja, o produtor paga 1 milhão e recebe um crédito novo de 700, e isso vai descapitalizando. Então, é uma situação bastante complicada mesmo. É claro que são situações e situações, a gente também não estamos querendo aqui fazer uma generalização, mas o que a gente tem percebido é que o crédito está ficando mais escasso. Basta ver que em janeiro, aí, fevereiro, o crédito parou por falta de equalização, tá certo? E o próprio crédito recurso livre, como é chamado, ele sobe, porque cada ponto que sobe na Selic sobe 2 a 3 pontos na taxa da operação. Então acaba ficando inviável para o produtor tomar um recurso livre. Até existe, mas o recurso é tão caro que Sim. inviabiliza o negócio. Esse também é outro lado que precisa ser levado em consideração. Olha, Jânio, eu gosto muito de ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio, porque o senhor vai trazendo, né, todas as frentes que precisam ser monitoradas e acompanhadas pelo produtor rural. Infelizmente, o nosso tempo vai se encerrando, mas eu já quero me alinhar com o senhor para ter o senhor mais vezes aqui, para a gente continuar atualizando esse cenário. Até que nós possamos fazer isso, eu queria que o senhor deixasse, por gentileza, uma mensagem para os produtores que nos acompanham por aqui, como uma espécie de orientação primária para o que for discutido a partir de agora. Nós temos o Plano Safra em discussão, temos todo esse cenário de crédito escasso, custoso e a necessidade do produtor de buscar esses mecanismos, às vezes, com, né, juros de recursos, ou melhor, recursos com juros livres, que vão ser mais caros, porém podem ser a única solução. Enfim, estamos tratando de um cenário muito desafiador. Qual a orientação primária que a gente pode deixar para todo e qualquer produtor que esteja nos acompanhando por aqui, para a gente concluir a nossa conversa dessa sexta-feira, quando o assunto é juro, plano safra e crédito escasso e custoso? Jânio? A primeira orientação que eu gostaria de deixar, por ser da quinta geração já de produtores rurais, é que façam essa safra com muito cuidado. Nada de arriscar. É, Vejam as suas áreas, olhem as melhores áreas. Para falar isso para o produtor é muito difícil e muito custoso, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou com os mesmos sentimentos dentro do meu coração aqui. Se for o caso, reduzir um pouco a área de plantio, fazer uma lavoura com a máxima tecnologia que puder, mas não expandir, não plantar mais, não arriscar nessa safra. O custo financeiro está muito alto. Nós temos assim umas janelas de oportunidade com essa questão da guerra tarifária americana, mas ao mesmo tempo o nosso principal comprador é um país que tem 5.000 anos de comércio. Eles não vão amolecer ou pagar mais para comprar os produtos brasileiros porque os Estados Unidos subiu os preços lá.
eles vão olhar para o país deles mesmos e nós não teremos assim uma grande oportunidade de subir preços, mesmo com as tarifas americanas. Então, o meu conselho, né, a minha sugestão é que olhem com cuidado, façam conta e principalmente não acreditem em soluções milagrosas. Não existem soluções milagrosas. Promessas aí de redução de dívida, de que não vão pagar, que vão não sei o que, são muito complicadas e a gente tem experiência de longo prazo aí dos dois lados do balcão e a gente sabe que essas soluções miraculosas normalmente custam muito caro para o produtor. Procure uma pessoa de sua confiança que tenha experiência no agronegócio, façam as suas contas, conversem, busquem orientação e conversem, porque um bom acordo, um acordo é sempre melhor que uma demanda. E por outro lado, só para deixar bem claro para todos, né? Esperança é o que move o produtor rural. Então temos que nos valer da tecnologia que temos hoje, né? Previsões de chuva, tempo, novas tecnologias, mas ao mesmo tempo procurar fazer uma lavoura para o próximo ano com o pé no chão. Jânio, muito obrigada mais uma vez. Ter o senhor de novo. É um privilégio para nós aqui no Bom Dia Agronegócio, com orientações tão pontuais, né, e fundamentais nesse momento. Mais vezes estaremos juntos, com certeza, para continuarmos a atualizar todas essas informações. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente vai concluindo essa semana do Bom Dia Agronegócio de forma muito positiva, portanto, com as suas orientações. Obrigada mais uma vez, Jânio. Você sempre muito bem-vindo por aqui. Bom dia a todos, um grande abraço a todo mundo. Um abraço pro senhor também, ótimo final de semana e até a próxima. Até. Até. Bom, senhoras e senhores, recebemos então o Jânio Zeferino, diretor da AgroEasy Soluções Financeiras. E veja, o Jânio é um homem muito experiente, um conhecedor do agronegócio brasileiro e traz essas orientações. A safra 25-26 vai ser cara e vai exigir um planejamento detalhado por parte do produtor. E isso tudo está muito atrelado a esse cenário que a gente acabou de falar. Inflação, juros, o custo do dinheiro, o custo de carregar a sua safra, a sua soja, o seu milho, o seu café, o que quer que seja. O custo de carregar as operações é elevado e a safra 25-26 vai te exigir um planejamento detalhado. Então vamos começar a absorver essas informações desde já, para a hora que o plano safra chegar por aí, surpreendendo, indiscutivelmente vai surpreender, vai assustar. A gente já tá com os planos pré-prontos para colocar a nova safra de pé aqui no Brasil. 8h53 pelo horário de Brasília. Vamos concluindo por aqui a edição desta sexta-feira, 21 de março, do Bom Dia Agronegócio. Te convidando a continuar acompanhando a programação do Notícias Agrícolas, que vai até o final do dia. E agora, na sequência, tem Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti. A gente volta a se encontrar no fechamento do mercado da soja. Até mais tarde, bom dia e bons negócios.